Bom, professor, finalizando, né, a minha parte, os meus tópicos, eu tô aqui trazendo o meu último tópico, que relaciona o impulso, né, e a quantidade de movimento, como, na realidade, eles se relacionam com as leis de Newton. Então, finalizando a parte teórica, né, pra gente entrar na parte dos exercícios, que o Pedro ficou responsável, nós vamos ver a relação entre o impulso e a quantidade de movimento, que foram os temas que foram apresentados pela Mel e até por mim também, mas mais por ela. A relação deles com as leis de Newton, né? Mais especificamente com a segunda lei, que diz respeito ao princípio fundamental da dinâmica. Então aqui a gente tem, né, o que é a segunda lei de Newton na realidade? A segunda lei de Newton, que é responsável pelo estudo principal, pelo estudo fundamental da dinâmica, utiliza os termos, né, que dizem respeito ao estudo do movimento dos corpos, como o impulso e o tempo. E essa lei nos diz que a força resultante sobre o corpo é a mesma coisa que a sua massa, né, em quilograma, em quilo, multiplicada pela sua aceleração, que a unidade de medida é em metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente parar para analisar mesmo, a gente tem que a fórmula do teorema do impulso, né, que relaciona o impulso com a quantidade de movimento, ela também se relaciona bastante com a segunda lei de Newton, porque se a gente parar para analisar bem a fórmula do teorema, é praticamente a mesma que a gente aprende na segunda lei de Newton. Mas, assim, inicialmente ela é escrita no formato do teorema do impulso e depois de um tempo ela meio que foi reestruturada, né, porque daria na mesma coisa. Então aqui eu coloquei um passo a passo, né, pra gente ver como que a segunda lei de Newton se relaciona com o impulso e com a quantidade de movimento. No item A a gente tem, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração, lembrando duas coisas. Essas setinhas significam os vetores, né, porque a aceleração ela é diretamente proporcional à força resultante. Então, tipo, se a força resultante for triplicada, a aceleração também vai ser. Ou se a massa do objeto for duplicada, a aceleração vai ser metade. Então, por isso que tem essa setinha. Então, vamos lá. No item A, a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração, a gente sabe que é o ΔV, que é a variação de velocidade, sobre ΔT, que é a variação do tempo. Então, se a gente pegar essa formulazinha da aceleração e jogar na fórmula, né, da força igual a massa vezes a aceleração, a gente tem que a força é igual a massa que multiplica ΔV por ΔT. Mas a gente sabe também, né, que o ΔV é igual a variação final menos a variação inicial. Então, a gente também, substituindo esse conceito, a gente tem que a força vezes a variação do tempo, né, porque a variação do tempo que estava dividindo no item C passa multiplicando com a força, vai ser igual a massa que multiplica a variação final menos a variação inicial. Consequentemente, a gente tem que a força vezes a variação do tempo vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, porque a massa multiplicada pela variação final menos a variação inicial é a quantidade de movimento. Só que eu não sei se você lembra, na videoaula passada eu cheguei a utilizar essa fórmula, F vezes a variação do tempo igual a quantidade de movimento final menos inicial, mas eu disse que a gente ia ver nessa aula melhor o porquê que o impulso, no caso, pode ser dado por essa fórmula também, e aqui a gente tem a explicação. A gente conclui, né, no item F, que a força vezes a variação de tempo é o impulso, e a variação, né, da quantidade de movimento é dado como ΔQ. Então, a gente vê que é a mesma fórmula do teorema do impulso, né, juntamente com a variação da quantidade de movimento. Então, o que eu fiz aqui foi expandir, né, expandir aqui, fiz um passo a passo dos conceitos, um passo a passo das fórmulas, pra gente ver que, de fato, dá na mesma coisa, né. Aqui, então, eu separei um exercício pra gente fazer, né. Vamos lá. Ao bater um pênalti, um jogador de futebol dá um chute em que a bola, de massa 420 gramas, sai com força de 30 metros por segundo. Supondo que o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola seja de 0,05 segundos, determine a força que foi exercida pelo jogador sobre a bola. Então, vamos lá.
A gente vai usar exatamente a mesma fórmula que eu acabei de fazer o passo a passo aqui. Primeiro a gente tem que a força, né, é a massa vezes a aceleração, né? Aqui tem a setinha, aqui tem a setinha também. Expandindo isso daqui, né, substituindo a aceleração, como que ela se dá, a gente tem que a força, ela vai ser igual a massa vezes ΔV sobre ΔT, né, que é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Agora, esquematizando isso daqui, a gente tem que a força multiplicada, né, pelo ΔT, porque o ΔT que tá aqui, ele passa multiplicando para lá, vai ser igual a massa vezes a variação do ΔV, né, que é a variação de velocidade. Então, aqui, deixa eu pôr as setinhas aqui, daqui a gente já consegue resolver essa conta. A força é o que a gente quer descobrir, então a gente repete. A variação do tempo diz, né, que é o tempo que leva entre o pé do jogador, né, até a bola, é de 0,5. Vai ser igual. A massa, ela diz que é 420 gramas, mas seguindo o sistema de unidade, né, de medida, nessa fórmula aqui, a massa ela precisa ir para quilograma, né, de medida. Nessa fórmula aqui, a massa ela precisa ir para quilograma. Então, 420 gramas para quilograma, a gente tem que é 0,42 quilos, né? Então, a gente precisa alterar isso daqui. E a variação de velocidade, que é a variação de velocidade final menos a inicial, vai ser 30 menos 0, né? A final é 30 menos 0, que é a inicial, dá 30 do mesmo jeito. Aqui, então, a gente tem que a força, ela vai ser igual a 0,42 vezes 30 sobre 0,05. Vindo para cá agora, 0,42 vezes 30, a gente tem que é 12,6. Então, a força resultante vai ser igual a 12,6 sobre 0,05. Para facilitar essa conta aqui, para a gente não precisar fazer operação com vírgula, a gente tira as vírgulas, né, e acrescenta um zero em cima. Então, a gente tem que a força resultante, ela vai ser igual a 1.260 sobre 5, porque esses dois zeros aqui, eles são insignificantes, não altera nada. Por fim, a gente tem que a força resultante, ela vai ser igual a 252 newtons. Então, fechamos aqui. Ou seja, depois agora, né, de terminar essa conta, todo esse passo a passo que eu fiz também no tópico anterior, a gente consegue perceber que ambas as fórmulas, né, ambas as expressões, elas podem se combinar, elas conseguem se combinar, digamos, de uma forma que a variação da quantidade de movimento, ela seja igual ao produto da força resultante, né? Ou seja, a multiplicação da força resultante junto com o intervalo de tempo da aplicação dessa força. Então, é isso.